quarentena acabou. Oba! Vai ter festa. E agora? Com que roupa eu vou? Você já passou por uma situação semelhante? Em que é convidado para sair e não sabe que combinações de roupas você usar? Olha para o guarda-roupa e não consegue imaginar nada? Acha que nem tem roupa suficiente para isso? Então, esse assunto que nós vamos falar agora trata disso. Análise combinatória. A análise combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com a contagem. É muito utilizada nos estudos sobre probabilidade. Ela faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Por exemplo, uma mulher possui 5 vestidos, 4 shorts, 3 casacos e 5 pares de sapato. De quantos modos diferentes ela poderá se vestir? Talvez você pense assim, nossa, pouca roupa, né? Mas com a análise combinatória, a gente consegue, sem ter que descrever cada um dos elementos, descrever cada uma das combinações possíveis, é possível descobrir quantas combinações ela pode fazer com essas roupas. E você pode se surpreender com esse resultado. Esses e outros problemas podem ser resolvidos por meio da análise combinatória. Precisamos falar sobre alguns procedimentos da análise combinatória. 1. Princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem está diretamente ligado às situações que envolvem as possibilidades de um determinado evento ocorrer. Por exemplo, os modos distintos que podemos organizar as pessoas em uma fila, o número de placas de automóveis que podemos formar com letras e algarismos, as possíveis combinações da Mega Sena. Tudo isso a gente trata no princípio fundamental da contagem. Por exemplo, João possui 4 camisas, 3 calças, 2 pares de meias e 2 pares de sapato. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Se nós formos enumerar as opções do João, teríamos os esquemas a seguir. Com a primeira camisa, João poderia usar qualquer uma das 3 calças. Com cada calça, ele poderia escolher qualquer uma das 2 meias, os 2 pares de meia. Escolhendo um par de meia, ele poderia escolher qualquer um dos 2 pares de sapato. Isso só para a primeira camisa. Olha a quantidade de possibilidades que ele teria aí. Mas ele ainda tem a segunda camisa, a terceira e a quarta camisa. E com todas elas ele pode fazer essas combinações. Só que a gente não precisa descrever todas as possibilidades, porque dependendo da quantidade de elementos que nós temos, essa árvore de possibilidades ficaria muito grande. Uma maneira mais simplificada e eficaz de resolver tal situação consiste em determinar a multiplicação entre a quantidade de elementos de cada conjunto. Observe, Joãozinho possui 4 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 sapatos. Multiplicando essas quantidades, nós encontramos, bem resumidamente, bem rapidinho, 48 combinações. Observe outro exemplo. Numa lanchonete, há 8 tipos de sanduíches, 5 tipos de sucos e 6 tipos de sorvetes. Quantas são as possíveis combinações de um lanche nessa lanchonete? Nós não precisamos descrever aqui, como a gente fez com as possibilidades das roupas do João, descrever cada um dos sanduíches com cada um dos sucos e cada um dos sorvetes. Basta multiplicar a quantidade deles. 8 sanduíches vezes 5 sucos vezes 6 tipos de sorvetes. Aí nós encontramos 240 maneiras possíveis aí de lanchar nessa lanchonete. O segundo assunto que a gente vai falar é fatorial. O fatorial é uma ferramenta matemática utilizada na análise combinatória, na determinação do produto dos antecessores de um número maior que 1. Por exemplo, fatorial de 1, ou 1 fatorial, é representado assim, com um número e um ponto de exclamação no finalzinho.
Fatorial de 1 é 1. Fatorial de 2 é igual a 2 vezes 1, que é 2. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Fatorial de 5 é como os demais, multiplicando 5 vezes 4 com todos os seus antecessores até chegar em 1, multiplicando todo mundo a gente acha 120. E assim sucessivamente. Por exemplo, se eu quiser encontrar o fatorial de 10, seria 10 vezes 9 vezes 8 e assim por diante até chegar em 1. Permutação simples. Permutação é uma das formas de se combinar os elementos de um determinado grupo. Assim, para calcular a quantidade de permutações simples de um conjunto de n elementos distintos, vamos utilizar a seguinte fórmula. P de permutação e n é o número de elementos. Permutação de n é igual a n fatorial. Exemplo. De quantas maneiras podemos organizar 5 pessoas em uma fila indiana? Como são 5 pessoas, a gente vai fazer a permutação de 5, que é 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, como nós vimos anteriormente. Logo, permutação de 5 é igual a 120. Então, nós temos 120 maneiras de organizar uma fila com apenas 5 pessoas. Também usamos a permutação no cálculo de anagramas de uma palavra. Lembrando que anagrama é a quantidade de novas palavras formadas com ou sem sentido, utilizando as letras de outra palavra. Por exemplo, vamos determinar os anagramas da palavra amor. A palavra amor é formada por 4 letras. Portanto, fazendo a permutação de 4, que é 4 fatorial, 24 anagramas. Ou seja, é possível misturar as letras da palavra amor e encontrar 24 outras palavras diferentes. Lembrando que anagrama são palavras com ou sem sentido, simplesmente misturando as letras. A gente tem que prestar atenção aqui nesse momento que a palavra amor não possui letras repetidas. Toda vez que formos fazer a permutação de uma palavra com letras repetidas, a gente vai ter um detalhezinho a mais que eu vou mostrar ali. Se não tiver letra repetida, é simplesmente fazer o fatorial da quantidade total de letras. Quando temos uma letra repetida, por exemplo aqui, determinar o anagrama da palavra morango. A palavra morango possui 7 letras, sendo que o O repete 2 vezes. Então, se eu trocar o primeiro O pelo último, não vai fazer diferença, porque a palavra estaria igual. A gente ficaria com 2 palavras ali dos anagramas iguais. Então, o que a gente faz para cortar essas palavras que ficam sendo formadas iguais? Eu faço a permutação do total de letras, que são 7 na palavra morango, sendo que o O repetiu 2 vezes, esse 2 do O eu coloco aqui em cima, que vai resolver da seguinte forma: 7 fatorial, que é o total de letras, dividido por 2 fatorial, que é a quantidade de Os que estão repetindo ali. Sempre coloca no denominador o fatorial da letra repetida e em cima o fatorial do total de letras. Resolvendo aqui, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, parei no 2 para eu simplificar cortando 2 aqui em cima pelo 2 do denominador. Então, sobra só 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Multiplicando isso tudo, dá 2.520 anagramas da palavra morango. Outro exemplo, também com letras repetidas. Determine o anagrama da palavra Marrocos. Marrocos possui 8 letras, sendo que nós temos ali o R, que repete 2 vezes, e o O, que também repete 2 vezes. Então, vamos fazer permutação de 8, que é o total de letras, sendo que o R e o O repetem. Então, 2 e 2,
que são as letras que repetem. Em cima, na minha fração, eu coloco o total de letras. E no meu denominador, 2 fatorial para o R, que repetiu 2 vezes, e 2 fatorial para o O, que também repetiu 2 vezes. Resolvendo essa expressão, nós já vimos como resolve ele em cima, vamos encontrar 10.080 anagramas com a palavra Marrocos. Se você quiser resolver de outra forma, simplesmente calculando o fatorial de 8 até chegar no 1, calculando o fatorial de 2 e depois o fatorial de 2 de novo, e multiplicar aqui embaixo e dividir o resultado de cima pelo de baixo, vai encontrar o mesmo resultado aqui no final, 10.080. Eu fiz aqui só simplificando, mas se você quiser fazer por extenso, fique à vontade. Arranjo simples. No arranjo simples, a localização de cada elemento do conjunto forma diferentes agrupamentos. Devemos levar em consideração a ordem de posição do elemento e sua natureza. Além disso, devemos saber que ao mudar os elementos de posição, isso causa diferenciação entre os agrupamentos. Para saber a quantidade de arranjos possíveis em P agrupamentos com N elementos, devemos utilizar a fórmula A de arranjo, N de total de elementos e P são os agrupamentos, de 2 em 2, de 3 em 3. Eu não preciso necessariamente usar todos os elementos que eu tenho no meu arranjo. Eu posso simplesmente usar uma parte deles, que vai ser N fatorial dividido por N menos P fatorial. No arranjo, a quantidade de agrupamentos, P, sempre deve ser menor ou igual a N, ou seja, P é menor ou igual a N. Eu não preciso usar todos os elementos, eu posso escolher alguns e fazer combinações com esses alguns que eu peguei. Exemplo, numa competição participam 10 pessoas. A premiação é feita aos 2 primeiros colocados. De quantas maneiras a premiação pode ocorrer? Então, nós temos 10 pessoas competindo, sendo que só 2 serão premiados. Eu não posso mudar a posição dessas 2 pessoas, porque daria um resultado diferente, o campeão e o vice-campeão. Mudando a posição deles, dá resultado diferente. Então, eu vou trabalhar com um arranjo. Então, dos 10 pessoas que estão competindo, eu vou premiar apenas 2. Vamos fazer grupos de 2 em 2, para ver quantos possíveis resultados teriam nessa competição. Então, o total a gente coloca no numerador, 10, que são os competidores, e no denominador, 10 menos 2. 10 menos 2 dá 8, fica 8 fatorial no denominador. 10 fatorial dividido por 8 fatorial, a gente resolve aqui e vai encontrar lá no final 90 formas de serem premiados. Combinação. A combinação é bem parecida com o arranjo. A diferença é que na combinação a ordem dos elementos não é importante. No arranjo, a ordem é importante. Se trocar de posição os elementos, forma-se um resultado diferente. Na combinação, não. A gente não leva em consideração a posição daquele elemento. A gente leva em consideração apenas o agrupamento dele. Assim, para calcular a combinação simples de N elementos tomados P a P, N menor ou igual a P menor ou igual a N, utiliza-se a seguinte expressão: combinação de N, P, N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Exemplo, em um curso de língua estrangeira, estudam 30 alunos. O coordenador do curso quer formar um grupo de 3 alunos para realizar um intercâmbio em outro país. Quantas possíveis equipes podem ser formadas? Aqui nessa situação, não importa quem é escolhido primeiro e quem é escolhido por último. O importante é que só o agrupamento dos alunos, só o grupo dos 3 alunos que serão escolhidos. Dos 30 alunos, nós vamos pegar de 3 em 3. Então, vamos trabalhar a combinação, porque a ordem não interfere. 30 fatorial dividido por 3 fatorial
30 menos 3 fatorial. 30 menos 3 dá 27. Resolvendo aqui, 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial. E embaixo, 3 vezes 3 fatorial, 27 fatorial. Simplificando, eu corto esse 27 fatorial no numerador com o do denominador. Eu vou ficar com 30 vezes 29 vezes 28. E embaixo, o 3 fatorial fica 3 vezes 2 vezes 1. Resolvendo em cima e resolvendo embaixo, nós temos isso aqui. E dividindo o resultado, encontramos 4.060 formas possíveis de formar equipes desses alunos. Então, dos 30 alunos, escolhendo 3, de 3 em 3 e formando grupinhos, nós temos 4.060 formas de agrupar. Uma importante aplicação de combinação simples é nas loterias, Mega Sena, Quina, entre outros. A Mega Sena consiste em uma cartela de 60 números, dentre os quais devemos acertar 6 para ganhar o prêmio principal. O jogador recebe uma cartela com 60 números e ele vai escolher 6 ali, aleatoriamente. Então, nós temos uma combinação, porque a ordem que os números são sorteados não vai interferir no resultado final da Mega Sena. Então, nós temos a combinação de 60 agrupados de 6 em 6. Aqui em cima fica fatorial de 60, embaixo fatorial de 6, 60 menos 6 fatorial, diminuindo 60 menos 6, nós encontramos 54. Resolvendo isso tudo aqui, nós encontramos isso. E, por fim, quando você faz um jogo na Mega Sena, jogando apenas 6 números, você tem uma chance em 50.063.860. Olha como a chance é pequena de uma pessoa ganhar o primeiro prêmio de uma Mega Sena. Até a próxima aula.